A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite. Palavra esta que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vou estar lendo alguns versículos. O primeiro será o versículo 9, que diz assim: Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como se querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra esta poderosa, a qual Paulo estava preso, encarcerado, e foi obrigado a entrar nessa navegação, neste navio. E através dessa passagem, através dessa navegação, Paulo, juntamente com todos os outros presos, os navegantes, os marinheiros, vão sofrer. Meus irmãos, tem hora que nós sofremos tribulações, perseguições, sofremos danos por não dar ouvido à voz do Senhor. Quando o profeta fala, quando Deus manda recado para nós através do profeta, toda vez que não atentarmos ou não dar ouvido à voz do profeta, que é direcionada por Deus, sofreremos danos, e não poucos. Meus irmãos, nós lemos aqui no versículo 11
versículo 10, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda. Nós repetimos esta palavra incômoda e com muito danos, não só para o navio, mas também para as nossas vidas. Eu começo a refletir a respeito dessa mensagem. Eu começo a pensar que tudo isso poderia ser evitado se ouvisse a voz do profeta, do homem de Deus chamado Paulo. Que não era para sair de Creta, não era para sair da onde estava, era para permanecer. Tem coisas na nossa vida que nós procuramos. Tem ventos que se levantam na minha vida, na sua vida, é porque procuramos. Não obedecemos a voz do Senhor, não obedecemos aquilo que Deus falou através do profeta, através da sua palavra. E sofremos. Sofremos perdas, sofremos tempestades. E aqui Paulo estava sofrendo, porque Paulo não tinha uma autoridade, porque ele estava como um prisioneiro, não tinha escolha, tinha que entrar, porque estava levando ele preso, cativo. E não tinha jeito. Ele teria que entrar no navio, entrar na embarcação, porque ele estava preso, não tinha escolha. Tem vezes que vamos passar em tempestades, tem vezes que vamos passar em tribulações que não tem jeito, que não tem escolha nossa. Deus permite. Mas toda vez que você não tiver escolha e você for sofrer, Deus, ele está contigo e ele vai preservar a sua vida, ele vai preservar a sua estrutura, ele vai preservar você do mal, do caos. Pode até sofrer, pode até ser assolado, mas a sua vida será preservada. Mas cuidado por entrar em tribulações, em tempestade, a qual não foi o Senhor que te levou, não foi Deus que quis. Você tinha escolha e a sua escolha foi passar nessa tempestade. Sinto muito lhe dizer, mas vai sofrer, vai perecer, vai sentir dor. Mas ainda tem jeito, se arrependa que Deus entra com misericórdia, se arrependa que Deus entra com graça. Não porque você merece, não porque somos merecedores, não, eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. A graça não é para quem merece, a graça é um favor imerecível. Paulo vai navegar junto com os prisioneiros, cerca de 276 almas, mais ou menos. E vai vir uma tempestade esta que é chamada de Euraquilão, uma forte tempestade, a qual os ventos sudeste, sudoeste, noroeste vai bater contra o barco e vai destroçar toda a embarcação. É engraçado que a palavra nos diz que o centurião queria mais no piloto do que dizia Paulo. O centurião queria mais no piloto do que dizia Paulo. Paulo estava sendo direcionado por Deus, Paulo estava sendo instrumento de Deus para com aquelas vidas. Paulo estava sendo
canal de bênção na vida daquelas pessoas. E o centurião preferiu crer mais no piloto do navio do que no que dizia Deus, pela boca de Paulo. Triste, irmãos, triste. Triste quando nós deixamos de acreditar em Deus e passamos a acreditar na mão do homem, na força do homem. Passamos a crer mais naquilo que o homem pode fazer do que naquilo que Deus pode fazer. Triste. Porque o que nós podemos fazer é limitado, é temporal, é passageiro. Mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer é ilimitado, não tem limitação. Aquilo que Deus pode fazer é eterno, aquilo que Deus pode fazer é grandioso. Meu irmão, aquele centurião preferiu crer na força do homem, na inteligência do homem, na sabedoria do homem, do que, em vez de acreditar naquilo que Paulo, ou dar ouvido àquilo que Paulo estava dizendo, porque estava sendo direcionado por Deus, no meio da tempestade, no meio da adversidade. Toda vez que você entrar no meio de uma tempestade, Deus vai levantar homens de Deus e mulheres de Deus para te avisar: saia, obedeça, escuta a voz de Deus. Ele vai te dar oportunidade. Ele vai te dar oportunidade, ele vai te dar orientações. Isso se chama graça, isso se chama misericórdia. Te avisando, te alertando para que você venha a entender e sair deste lugar a qual está sendo montada uma grande destruição. Mas vamos lá. Nós lemos aqui no versículo 20, não parecendo havia já muitos dias nem o sol, nem as estrelas. Eu não sei quanto tempo você tem vivido à noite. Noite nos arremete à escuridão, noite nos remete à dificuldade, noite nos remete tudo que não é bom, noite nos faz lembrar de sofrimento, noite nos faz lembrar de tristeza, noite nos faz lembrar de angústia. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Choro, eu não sei quanto tempo você tem chorado, não sei quanto tempo tem durado a sua noite, o seu choro, o teu sofrimento. Mas Deus manda lhe dizer nesta noite, Deus manda lhe dizer agora, nesta hora, o teu sofrimento pode acabar agora. Basta você ouvir a voz do Senhor, basta você largar tudo isso e entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse momento não é para te matar. Essa noite é passageira. O sol da justiça brilhará ao amanhecer. Deus tem coisa grande na sua vida, Deus tem coisas grandes para você, mas você precisa entender e ouvir a voz do teu Senhor. Não dá ouvido à voz do homem, não dá crédito ao braço do homem, ao teu braço, à tua inteligência, à tua sabedoria. Creia naquilo que Deus pode fazer, porque tu verás o que o Senhor vai fazer na sua vida. E a palavra continua: nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Uma grande tempestade caiu. Jesus. Fugiu-nos, Paulo está dizendo, fugiu-nos, fugiu de nós toda a esperança de nos ser salvos.
Talvez você pense, acabou a minha história, acabou tudo não tem mais jeito. Acabou a esperança, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha casa, para minha família, mas Deus está dizendo, ainda tem jeito para sua vida. Deus te escolheu. Deus te chamou. Ele te elegeu. E você, talvez como um filho pródigo, virou as costas e foi embora. Mas Deus está te chamando de volta. Volta porque eu te amo e tenho uma grande obra para cumprir na sua vida. Talvez você está como uma dracma perdida, até está na casa, mas não está sabendo aonde está. Está perdida, está perdido. Está dentro da casa, mas a cabeça está fora. Está dentro da casa, mas o coração está fora. Mas Deus te chama nessa hora. Vem. Quero eu fazer, quero eu cumprir na sua vida tudo que eu prometi. Versículo 21 diz, e havendo já muitos dias que não comiam, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável aos senhores ter me ouvido, a mim não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perda. Não era para você ter saído. Não era para você ter largado tudo, virado as costas para o teu Senhor. Não era. Não era para ter saído. Era para ter permanecido. Evitaria todo este caos que você está passando. Evitaria as perdas. Evitaria os danos. Mas agora o que se perdeu, se perdeu. Você precisa voltar e entender que o projeto de Deus para a sua vida ainda está de pé. Ainda está de pé. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque haverá um tempo, isso aqui mexe comigo, haverá um tempo que não terá mais tempo. E o tempo é esse. A hora é essa. Volte. Volte para o lugar onde você não deveria ter saído. Volte correndo. Talvez você tentou tirar sua própria vida, querendo acabar com o sofrimento. Não é assim. Não é assim que se vai acabar com o sofrimento. A palavra do Senhor nos diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele dará descanso para a sua alma, dará descanso para a sua vida. É nele. Porque diz o Senhor, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu Deus. Não era para você ter saído. Perdeu. Doeu. Mas Deus quer curar a ferida. Deus quer curar a ferida da perda. Deus quer restaurar o tempo que se perdeu na sua vida. Aproveita a oportunidade, pega o telefone, liga para alguém, pega o telefone, ora com alguém, pede uma oração, liga para o seu antigo pastor, pede ele uma oração, pede perdão e volta correndo. Liga para um irmão que você confia e diz para ele, eu pequei contra os céus e contra a terra, mas venho nesta hora pedir perdão,
aos céus, venho pedir perdão a Deus, venho pedir perdão a todos, porque eu quero voltar a viver a minha vida que eu tinha com Deus, voltar a viver o meu momento que eu tinha com Deus, a minha intimidade que eu tinha com Deus, porque tudo se perdeu, tudo se acabou, agora não tenho mais nada. Volte, porque há uma grande festa preparada para você. Volte. Jesus. Paulo vai dizer, no versículo 22, ele diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A tempestade levou. A tempestade levou o navio, levou os mantimentos. O vento soprou na sua vida. O vento soprou na sua casa. Muitas coisas se foram. Muitas perdas te alcançaram. Mas você não morreu. Você permanece vivo. O projeto de Deus para a sua vida ainda está de pé. Ainda está de pé. Paulo diz no versículo 30: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Meus irmãos, dentro do navio tem vida, fora do navio a morte. Dentro da arca tem vida, fora da arca tem morte. Noé construiu uma arca direcionada por Deus, colocou a sua família ali dentro. Deus fechou, colocou também os animais, e Deus fechou a porta por fora. Veio um grande dilúvio, destruiu toda a terra, toda a humanidade. E eu venho te dizer, do lado de fora tem morte, tem destruição, mas do lado de dentro ainda tem vida, tem preservação. Quer ter vida? Volte para dentro. Quer ter vida? Volte para casa, do lugar a qual você não deveria ter saído. Deus te chama esta hora, volte. Paulo disse para os marinheiros: se vocês pularem, não posso garantir nada, mas se ficarem, serão salvos. Não vai se perder ninguém. Talvez você saiu do navio antes do tempo, pulou nas águas antes do tempo, a tempestade te alcançou. Meu Deus, volte para o navio agora. Volte para o navio agora. Meu Deus. Volte para o navio agora. Tem graça de Deus para você. Tem perdão de Deus para você. Meu Deus, eu estou sentindo graça. Jesus. Meu Jesus. Meu Deus, que graça, que autoridade. Ele mandou que meu Jesus. Talvez você tentou tirar a sua própria vida porque a tempestade te alcançou, destruiu tudo ao seu redor. Ai, que nemanácia. Meu Jesus. Mas Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar a tua história. Meu Deus.
Irimantoquinaias meremanagonamácia. Meu Deus, eu sinto autoridade. E eu vou liberar uma palavra. Você se acovardou, fugiu, nada resolveu. Porque aquele que foge é covarde, aquele que tenta tirar sua vida é covarde. Deus não te chamou para ser covarde, Deus te chamou para ser valente. Deus te chamou para ser valente. Tu és valente do Senhor. Levanta a tua cabeça, saia deste lugar que está limitando a tua visão. Deus tem uma obra contigo, Deus tem um plano contigo. Volta correndo, porque ainda há tempo. Meu Deus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração com essa mensagem simples. Acabei de chegar de um culto jovem, parei o carro aqui na frente da casa da minha sogra, esperando minha esposa voltar. Ela veio pegar meu filho. E Deus ardeu no meu coração gravar uma mensagem. Não sei porquê, mas tudo tem um propósito. Espero ter sido um instrumento de Deus para sua vida, para sua casa, para sua história. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Paz.